Então a experiência do santuário nesses 10 anos, né, de edificação, de fundação, estes 10 anos de vivência da fé, que é importante nós buscarmos esta realidade, fazer com que, de fato, possamos lembrar esses 10 anos onde as pessoas, elas vêm matar a sede, matar a fome aqui no santuário. Quando eu falo matar a sede e matar a fome, é esta fome realmente da graça de Deus, né? E nesses 10 anos de santuário, quantas graças, quantos milagres, quantos testemunhos e, acima de tudo, quantas experiências de fé. Esta fé, muitas vezes ingênua, esta fé, muitas vezes, que não tem uma ilustração maior a não ser o próprio Deus, né? E tudo isso graças a esta ação intercessora de Santa Rita de Cássia. Santa Rita que tem essa ação, vamos dizer assim, diretamente no coração do fiel. As pessoas acreditam, não é? As pessoas elas acreditam que Santa Rita, ela intercede, ela pede a Jesus, ela apresenta, né? Ela pega e apresenta ao próprio Jesus esses nossos pedidos, né? Essas nossas preces. E aí chegam a Jesus e diante do que eu vivencio ali no santuário, não é? Diante do que eu vivencio ali no santuário, tantas pessoas que esboçam isso do fundo do coração, com essa experiência. Famílias, pessoas que vêm agradecer porque teve uma gravidez difícil, de risco, chegou até a perder o feto, o bebê, mas depois recompôs e teve a graça de gerar, de ser mãe. Famílias que, como teve um caso de Remígio, muito importante aquele caso de Remígio, de um casal que veio agradecer a Deus porque, pela intercessão de Santa Rita, né? Porque o médico chegou a desenganar daquela família, daquele casal, não ter a condição de ter filho. E aí, certo dia, a família veio aqui no santuário, em uma das missas do domingo, e através da canção o Milagre, ela tomou posse daquilo ali e fez com que, de fato, saísse dali com a certeza que Deus iria agir. E quando foi ao médico, depois de um tempo, aí o médico dava aquela notícia, o médico dava aquela alegria para aquele casal. Vocês vão ser pais, não de um, mas de 2 crianças. Esse caso, a família depois, né, as crianças, as 2 meninas, que são 2 meninas, depois vieram os avós, os tios, as tias, né, os parentes todos, aí com aquela camiseta e diziam: eu sou o avô de fulana e, não é, que eu não me lembro agora o nome das 2 crianças, eu sou o tio, eu sou o padrinho, eu sou... Então isso mostra, isso reporta o sentido da fé, o que de fato é a fé, não é? Que não sabemos explicar o porquê da fé, o porquê a fé faz isso. Então, assim, nestes 10 anos, temos muitos milagres, fatos de pessoas que relatam de uma forma tão coesa, tão bonita, que relatam de uma forma tão fiel e, ao mesmo tempo, de uma forma tão verdadeira, não é? Nas celebrações do santuário, aos domingos, pela manhã, quando termina então assim quando termina a missa, o pós-comunhão, né? Eu abro um espaço
para a comunidade, quem quer dar o testemunho. Eu acho isso importante demais. E dali, do meio da comunidade, no jeito simples, não é? Do fundo do coração, sem pagarmos nada para que a pessoa possa dizer, inventar uma história, nada disso. Mas é uma história de experiência, não é? Da experiência da pessoa com Deus pela intercessão de Santa Rita, graças a esse santuário. E quantas coisas bonitas que brotam, quantas coisas verdadeiras que saem de dentro das pessoas, muitas vezes as pessoas até emocionadas, muitas vezes as pessoas até sem o hábito do microfone, não é? Mas que com as suas palavras, sem uma linguagem muito técnica, mas o palavreado simples, mas é um palavreado que transparece para nós, não é? Esta intimidade, que é o importante, esta intimidade, não é? Esta intimidade. A intimidade com Deus. Então, o santuário de Santa Rita é este espaço, né? Este espaço de renovação da fé. Eu digo muito isso. Aqui se renova a fé. Aqui se renova a esperança. Aqui se renova aquilo que muitas vezes nós não sabemos explicar. Eu acho interessante aquelas pessoas que vêm ao santuário, não vêm pela fé, vêm pela curiosidade. A curiosidade de querer conhecer a maior imagem católica do mundo, ou das Américas, ou do Brasil, não é? Mas que vem conhecer. E diante desta realidade de conhecimento, a intimidade, não é? A intimidade, ou então pela questão contagiante que se tem de relatos, aquela pessoa passa a sair dali de um simples curioso a um devoto. A um devoto. E isso faz com que a gente possa ser alimentado, não é? Alimentado pela fé. E o santuário de Santa Rita, aqui em Santa Cruz, nestes 10 anos, tem muitas histórias. E histórias bonitas, comoventes, histórias de pessoas sérias que realmente contam, né, as suas experiências bonitas com Deus. E o próprio santuário é este lugar onde nós podemos então assim dizer como os apóstolos, ou como Pedro disse a Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Como eu escuto, não é, relatos de pessoas que dizem: se eu pudesse, Padre, eu daqui não saía. Pela paz que o santuário transmite, pela forma, não é? Pela forma que nós conduzimos ali e pelo jeito, o jeito de que nós sentimos a presença de Deus naquele espaço, não é? Naquele espaço. Não encontramos Deus no barulho, como dizia para nós Elias, no primeiro livro de Reis. Não é no barulho, não é na brisa suave. E ali no santuário, essa brisa suave, ela é constante. Qualquer hora, qualquer momento, não é? Essa brisa, ela é suave. E na suavidade, encontramos-nos com Deus. Assim como Santa Rita subia ao monte, lá em Rocaporena, aquela serra, e de lá ela fazia as suas orações, vendo a comunidade, nós também podemos fazer isso aqui, do Monte Carmelo, do complexo turístico de Santa Rita, do santuário, desse lugar. A gente encontra Deus ali. A gente encontra Deus nas pequenas coisas, na entrada, no bater de um sino, onde naquele bater do sino pedimos então a intercessão e que Santa Rita possa realmente pedir a Deus por nós.
num simples olhar para a cruz onde contemplamos o crucificado, a cruz que tem todo um simbolismo, um significado para nós. Ao entrar na capela do Santíssimo e ali sentir aquela energia positiva da presença de Jesus ali no pão, ao entrar na capela dos milagres e vermos ali aquelas imagens, aquelas fotos de pessoas que relatam ali a sua vida, o que era e o que é hoje. O encontro no pátio, naquele espaço celebrativo, contemplando o olhar meigo de Santa Rita, todo o seu olhar, todo o seu rosto, contemplando a palma, contemplando a cruz, contemplando todo aquele verde da natureza ao redor do santuário, como também contemplando toda a seca, quando estamos no verão, aquela mata cinzenta, queimada, contemplando ao descer as escadas, sentimos a presença de Deus ao nos depararmos com aquela imagem bela da Virgem do Carmo, aquela imagem imponente, sentada, como se estivesse reinando. A Virgem reina. Sentimos essa presença de Deus no santuário quando adentramos na capela e sentimos ali aquela força boa de Deus ao ver aquela cópia aquele facsímile, aquela réplica do corpo de Santa Rita, ou então até mesmo a própria relíquia, aquele fragmento, não é? Da mão esquerda. A própria capela nos dá este encontro com o próprio Deus. E aí nós contemplamos e sentimos também esta presença de Deus ao nos depararmos com aquela gruta da Virgem de Lourdes e Santa Bernadette, onde ali nós podemos parar, contemplar aquele simples mover das águas e ali sentir que Deus está presente e nos dá graça. Sentimos Deus naquela sala das velas, onde ali é a marca da nossa fé, onde acendemos aquela vela ou aquelas velas em sinal de gratidão, de dizer: aqui está a luz de Cristo, esta luz que deve continuar a nos acompanhar onde formos. Sentimos a presença de Jesus quando saímos e nos deparamos com aquele frontispício, com aquele crucifixo, com aquela cruz trabalhada, onde tem um martelo, onde tem um alicate, onde mostra para nós que ali foi a hora final de Jesus por mim, por você. Então, nestes 10 anos do santuário, nós temos esta graça de termos muito o que contar, muito o que relatar, como nós temos, não é? Como nós temos. E nós só temos uma palavra: obrigado, Deus. Obrigado àqueles que tiveram esta iniciativa, que tiveram esta ideia. Obrigado, Deus, por aqueles que lutaram, que sonharam. Obrigado, Deus, por aqueles que acreditaram e que de fato estão vendo
esse fruto a cada dia e a cada hora. Obrigado, Deus, pelas pessoas que vêm aí sempre e que a sua vinda traz esta esperança. Porque se Deus faz por aqueles ou naqueles que acreditam que foi Santa Rita que intercedeu, Deus também fará em mim e em você. Porque Deus é Deus. E para Deus nada é impossível.